Então, o primeiro grupo de cátions que a metodologia internacionalmente utiliza, o grupo 1, é formado por 4 cátions apenas, os cátions lítio, sódio, potássio e amônio. E foram divididos em grupos, já foi informado isso nas aulas, em função de reações assemelhadas entre eles. Esse grupo 1, vocês vão ver que tanto com base fraca, que é o hidróxido de amônio, quanto com a base forte, que é o hidróxido de sódio, não tem reação aparente. Então, como sempre, a gente tem que lembrar que temos que ter um vidro de relógio a postos, para sempre receber a tampa do reagente que vai ser usado, para que não corra o risco de contaminação de nenhuma espécie, nem da tampa pelo material que estiver na bancada, e nem a bancada pelo material que for usado como reagente. Então nós vamos começar adicionando a base fraca, o hidróxido de amônio, sobre o cátion lítio. Novamente, a adição tem que ser feita com o fundo do tubo ao nível dos teus olhos, para que haja imediatamente a percepção se há reação ou não. Então, vou adicionar uma gota. Então, o método de segurar esse frasco já foi também falado, com o dedo indicador no ombro do frasco. E agora, olhando para o fundo, eu vou adicionar uma gota. Não houve reação aparente, não houve formação de precipitado, ou mudança de coloração, ou liberação de gases. Agito, adiciono mais uma gota, porque a primeira gota tanto pode representar falta de reagente como excesso. Também não houve qualquer mudança aparente. Vou para a terceira gota. Quarta. E quinta gota, que é uma quantidade que a gente toma como uma referência, para ter certeza de que não há mesmo nenhuma reatividade. Então, com a base fraca, o cátion lítio não apresentou reação aparente. Vamos ver agora com o sódio. Uma gota, sem reação aparente. 2. A cada adição é necessário não só a percepção do fundo do frasco se está havendo alguma mudança, como também essa agitação vigorosa para que a reação possa acontecer. Então, adicionei 5 gotas e posso considerar sem reação aparente para o cátion sódio também. Vamos ao cátion potássio. Uma gota de base fraca, sem reação aparente. 2. 3. 4. 5 gotas, sem reação aparente em todos os momentos. Então, nem lítio, nem sódio, nem potássio desse grupo apresentam qualquer reatividade com base fraca. E agora, o hidróxido de amônio, se eu estou adicionando hidróxido de amônio, não deve ser visível nenhuma reação. Ela acontece como já foi visto em classe,
como já foi visto quando se fizeram as equações das reações. Porém, a ocorrência da reação não é aparente, sem reação aparente. Última gota. Sem reação aparente de nenhum desses cátions com a base fraca com o hidróxido de amônio. Então agora nós vamos pegar uma outra série de tubos, onde nós vamos trabalhar com os cátions, com os mesmos cátions, porém com hidróxido de sódio, com a base forte. O hidróxido de sódio, na concentração 6 molar. A maioria dos reagentes de teste, os reagentes de interesse chamados, são numa concentração alta, 6 molar, 2 molar, 3 molar, enquanto essas amostras são numa concentração bastante baixa, 0,2 mols por litro. Vamos ver como é que se comporta o lítio com a base forte, sem reação aparente, não houve turvação, não houve mudança de cor. 2 gotas. 3. Foram 2 de uma vez só, mas não tem importância. Isso é coisa que pode acontecer no momento da prática. O importante é que se note o que aconteceu na hora que aquelas gotas bateram na solução e depois de homogeneizado. Então o cátion lítio com a base forte não deu reação aparente. Vamos ver o sódio, estou usando hidróxido de sódio, sobre o sódio, não deve dar reação aparente. Então, sem reação aparente, ela acontece, mas ela não é aparente. E é preciso essa paciência toda, mesmo você estando aprendendo e já sabendo que não tem reação aparente, é necessário todo esse procedimento, porque vai ter um dia que vamos poder trabalhar com outros cátions, e como eu já tinha informado, talvez a primeira gota represente falta de reagente. Você precisa colocar a segunda para ver que houve uma precipitação. Pode ser que, havendo precipitação na segunda, a terceira gota já represente excesso de precipitado, excesso de reagente que possa dissolver o precipitado, que possa solubilizar o precipitado em função da característica de pH do meio reacional. Agora eu vou fazer com potássio. Primeira gota, sem reação aparente. Segunda. Terceira. Quarta. E quinta. Então também sem reação aparente para o potássio com base forte. E agora a amônia com a base forte. Uma gota sem reação aparente. 2. 3. 4. 5. Então, nós não vimos reação aparente, nem mesmo para a amônia, a frio. Esse teste não termina por aqui. Porque se a gente levar a aquecimento,
a gente vai ver que há desprendimento de vapores amoniacais para a amônia. E esse aquecimento, vocês vão ver que basta ser com o calor da sua mão mesmo. Nós vamos fazer o teste usando o papel de tornasol vermelho. Então, vamos molhar a ponta da bagueta com um pouquinho de água destilada e fazer aderir um papelzinho de tornasol vermelho e simplesmente aproximar, não é mergulhar dentro do tubo. Então o papel de tornasol já ficou com essa coloração azulada em função dos vapores amoniacais desprendidos. Vamos fazer esse mesmo teste, lógico que usando o outro papel. Nós vamos fazer com os outros cátions, para ver o que acontece com eles. Se eles, ao serem aquecidos, vão ou não desprender os vapores amoniacais. Então, o papel está rosa. Quando eu coloco dentro do tubo, ele permanece rosa, no tubo de potássio. Para tirar a dúvida, olha, vou colocar de novo no tubo que tem o amônio. Acho que é perceptível que o papel tornou-se azul. O mesmo que eu tinha colocado no potássio e não tinha mudado de coloração, agora ficou azulado. Então vou fazer para o sódio. Vou fazer agora para o sódio. Então coloco um papelzinho. Pouco tempo que eu aqueço e só com o calor da minha mão já é suficiente para, se houver liberação de vapor, ele mudar a cor do papel tornasol, que não aconteceu. E por último, então olha, para o lítio, então o papelzinho está rosa. Vou colocar aqui no tubo com o lítio. E o papelzinho continua rosa. Só para constar, quando eu colocar esse mesmo papelzinho no tubo onde tinha o cátion amônio, só com esse pequeno aquecimento, dado pela minha temperatura corporal, ficou evidentemente azul o papel. Então isso já é uma primeira comprovação, uma primeira diferenciação do cátion amônio frente aos outros cátions desse grupo 1, que são o lítio, o sódio e o potássio. Porém, a partir desse momento, a gente tem condição de fazer algumas reações que são específicas para cada um dos cátions. E a gente começa essas reações específicas pela adição de cobalto nitrito de sódio. O cobalto nitrito de sódio é esse reagente que tem uma solução bastante amarronzada e ele deve gerar precipitação, ele deve gerar uma reação bastante visível para o cátion potássio amônio. Então, o cátion amônio a gente já tinha identificado de alguma forma pela adição de base forte após aquecimento, pela liberação dos vapores amoniacais. Então, nós vamos ver o cátion potássio pela adição do cobalto nitrito de sódio,
Então, no nível dos meus olhos, o fundo do tubo, vou adicionar uma gota. É perceptível a formação de um precipitado amarelo, acastanhado, laranja, algo desse gênero. Então, para o cátion potássio, o cobalto nitrito de sódio gera reação aparente. Vamos ver para a amônia. A amônia também gerou uma turvação, que ela se intensifica à medida em que eu agito vigorosamente esse tubo. Então, tanto para sódio, tanto para, aliás, potássio, quanto para amônio, o cobalto nitrito de sódio gera precipitação. Nos demais cátions, se eu fizer com o lítio, a solução continua transparente, a solução continua límpida, então isso atesta que não é reativo, o lítio não é reativo com o cobalto nitrito de sódio. E o próprio sódio, vamos ver como é que se comporta também. Uma gota, não houve reação aparente. Então é bem claro, sódio e lítio não dão reação aparente, potássio e amônio deram reação aparente para o cobalto nitrito de sódio. Nós vamos fazer na sequência o teste que vai diferenciar exatamente o cátion potássio, que é a adição de ácido perclórico em solução a 20%. Então eu vou adicionar uma gota do ácido perclórico, agito e imediatamente, após a agitação, eu vejo a formação de um precipitado branco, de uma turvação, que é característica para o cátion potássio. Talvez até se perceba que nas paredes do tubo ficou um certo granulado do perclorato de potássio que foi formado. Agora, nós estamos fazendo apenas os testes exclusivos para cada cátion, para não tomar muito tempo do nosso trabalho, da visualização desse vídeo. Mas na hora da prática, provavelmente, vão ser feitos esse teste, por exemplo, do ácido perclórico, para os outros cátions, para o lítio, para o sódio, para o amônio, para se ter a noção, para se obter o conhecimento de que eles são excludentes, esses testes. O teste que vai diferenciar, então, o cátion amônio do cátion potássio é a adição do chamado reagente de Nessler. Esse reagente de Nessler é um complexo orgânico metálico que com o cátion amônio ele vai gerar um precipitado bastante visível de uma cor, um laranja intenso, quase um marrom, e essa reação não acontece para o potássio, nem para o sódio, nem para o lítio. O cátion lítio, na sequência, é identificado pela adição de um reagente que é o periodato de ferro 3. Então, a adição do periodato de ferro 3, que tem essa coloração castanha, quando adicionar sobre o lítio, vai gerar um precipitado branco, que torna-se creme, que torna-se meio amarelado conforme eu agito
Então essa é a reação que caracteriza o cátion lítio, a adição de periodato de ferro 3 em solução alcalina. Então tem alguns reagentes que são previamente preparados para uma condição de teste positivo. E finalmente, a identificação do cátion sódio nós passamos a fazer com um reagente que é pouco citado na bibliografia da área de análise qualitativa, que é o pirantimonato de potássio. Esse reagente tem uma série de vantagens sobre o reagente que é usado normalmente, que é o acetato de zinco uranila, um reagente extremamente caro e que, apesar do preço, ele também dá um resultado muito fraco, muito difícil de ser identificado. O único problema, talvez, é que esse reagente a gente vai utilizar de uma maneira diferente do que vinha sendo feito. Nós já preparamos os tubos de centrífuga com 5 gotas de cada um dos cátions, então do cátion sódio, e nós vamos adicionar sobre ele o cátion, as amostras de cátion, estão todas na concentração 0,2 mols por litro. Esse reagente, o piroantimoniato de potássio, está numa concentração 4 vezes menor. Então a recomendação desse método que nós estamos seguindo agora é que sobre as 5 gotas da sua amostra sejam adicionadas de uma vez só 20 gotas do reagente de interesse, 20 gotas do piroantimoniato de potássio. Depois disso, então, nós vamos agitar como sempre. Então, estou começando pelo sódio. Então, à medida em que nós agitarmos esse material, vai ser perceptível a formação de um precipitado branco. Acho que já dá para ver que ele começa com uma turvação, mas bastante clara, bastante evidente. Com o passar do tempo, esse precipitado vai se assentando. Talvez dê para notar até, pelo menos na hora em que fizerem a prática, essa parte de cima da solução já está ficando transparente e a gente está vendo embaixo o assentamento do piroantimoniato de sódio. Então esses são os testes que são feitos na identificação dos cátions do grupo 1, lítio, sódio, potássio e amônio. Ok?